Estudos epidemiológicos recentes indicam que aproximadamente 8 em cada 10 indivíduos diabéticos com idade superior a 50 anos apresentam deficiência assintomática de um único nutriente essencial para a eficácia da insulina. Esse mesmo hormônio, quando comprometido em sua função, permite que os níveis glicêmicos se elevem de forma descontrolada, mesmo diante de uma alimentação rigorosamente equilibrada. Não é incomum que pacientes relatem a sensação de esgotamento diante de esforços aparentemente infrutíferos. A adesão estrita às recomendações nutricionais e terapêuticas não resulta em melhora significativa da glicemia. Como médico de família com mais de uma década e meia de experiência no acompanhamento de portadores de diabetes, dediquei-me a investigar abordagens que transcendam a mera prescrição farmacológica, buscando otimizar os resultados por meio de intervenções complementares. Ao longo de minha trajetória profissional, deparei-me com os mais variados quadros clínicos, o que me permitiu identificar padrões e soluções baseadas em evidências científicas. Neste contexto, apresento 3 nutrientes cuja suplementação, quando realizada de forma criteriosa e supervisionada, demonstrou impacto substancial na regulação glicêmica. A correção dessas carências não apenas potencializa a eficácia dos tratamentos convencionais, mas também contribui para a prevenção de complicações graves associadas à doença. Ao final desta exposição, será disponibilizado um protocolo detalhado, com duração de 4 semanas, já implementado com sucesso em milhares de pacientes. As informações aqui compartilhadas têm o potencial de mitigar oscilações glicêmicas debilitantes, além de reduzir riscos de desfechos clínicos adversos. Um questionamento recorrente em consultório reflete a frustração de pacientes que, apesar de seguirem à risca as orientações médicas, não obtêm o controle glicêmico desejado. Relatos como adoto todas as medidas recomendadas, cumpro o plano alimentar, administro a medicação conforme prescrito, mas minha hemoglobina glicada persiste em 8,5% ou até mesmo se eleva, são frequentes. A primeira hipótese levantada costuma ser a inadequação dietética, seguida por fatores como estresse crônico e excesso de peso. Contudo, existe um quarto elemento muitas vezes negligenciado: a deficiência de micronutrientes essenciais. Para compreender o mecanismo subjacente, é necessário analisar o funcionamento da insulina. Seja ela produzida pelo pâncreas ou administrada exogenamente, sua ação assemelha-se à de uma chave que destrava receptores celulares, permitindo a entrada da glicose nas células. Esses receptores, no entanto, dependem de cofatores nutricionais para operar com eficiência. Na ausência desses elementos, o processo de sinalização insulínica torna-se deficiente, resultando no acúmulo de glicose na corrente sanguínea. A repetição desse ciclo ao longo de meses ou anos sobrecarrega o pâncreas, agrava a resistência à insulina e acelera a progressão de complicações diabéticas. Análises laboratoriais de pacientes encaminhados à minha prática revelam um padrão consistente. Indivíduos diabéticos, especialmente os mais idosos, apresentam níveis significativamente reduzidos de vitamina D, vitamina E e magnésio em comparação com a população geral. Diversos fatores contribuem para esse quadro. Primeiramente, a hiperglicemia crônica sobrecarrega os rins, aumentando a excreção urinária de nutrientes. Em segundo lugar, medicamentos amplamente utilizados no tratamento do diabetes, como a metformina, interferem na absorção de vitaminas como a B12 e, em menor escala, a vitamina D. Além disso, o envelhecimento compromete a capacidade intestinal de absorver nutrientes, agravando as carências. A restrição à exposição solar, motivada por receios relacionados à saúde da pele, e a redução no consumo de carnes vermelhas, fontes importantes de vitamina E, completam o cenário de deficiências subclínicas. Felizmente, a correção desses déficits não exige intervenções complexas ou dispendiosas. Com ajustes posológicos individualizados e monitoramento adequado, é possível observar reduções expressivas nos níveis glicêmicos em poucas semanas. Em muitos casos, registra-se uma diminuição de 15 a 25 mg por decilitro na glicemia de jejum, um resultado clinicamente relevante. O primeiro nutriente a ser destacado é a vitamina D3, cuja importância transcende a saúde óssea. Classificada como uma prohormona, essa substância regula a expressão de mais de 1000 genes, incluindo aqueles responsáveis pela síntese de transportadores de glicose.
Estudos recentes, como uma meta-análise publicada em 2023 que compilou dados de 46 ensaios clínicos robustos, demonstraram que a suplementação diária com doses entre 1.000 e 4.000 UI de vitamina D3 reduz a hemoglobina glicada em média 0,32 pontos e a glicemia de jejum em cerca de 10 mg por decilitro. Na prática clínica, observa-se que pacientes idosos com níveis séricos de 25-hidroxivitamina D mantidos entre 30 e 50 nanogramas por mililitro apresentam menor necessidade de insulina e menor incidência de picos glicêmicos pós-prandiais. A identificação da deficiência de vitamina D nem sempre é evidente, pois seus sintomas frequentemente são atribuídos ao envelhecimento ou ao cansaço. Fraqueza muscular, dificuldade para levantar-se de cadeiras, câimbras noturnas e contrações involuntárias nas extremidades podem indicar carência. O método mais confiável para diagnóstico consiste na dosagem sérica de 25-hidroxivitamina D. Valores inferiores a 20 nanogramas por mililitro caracterizam deficiência grave, enquanto níveis entre 20 e 30 nanogramas por mililitro são considerados insuficientes. Situam-se entre 20 e 29 nanogramas por mililitro, configura-se um quadro de insuficiência. Com base nesse diagnóstico, é possível estabelecer a dosagem adequada para a reposição. Em geral, recomenda-se a administração de 2.000 unidades internacionais, UI, diárias por um período de 2 a 3 meses, seguido de uma dose de manutenção de 1.000 UI ao dia. Contudo, um aspecto relevante deve ser considerado. Em indivíduos com obesidade, a necessidade de vitamina D3 pode ser até 2 vezes maior. Tal fenômeno ocorre devido à natureza lipossolúvel da vitamina, que tende a se acumular no tecido adiposo, reduzindo sua disponibilidade na corrente sanguínea e, consequentemente, sua ação fisiológica. No que concerne às fontes alimentares, peixes gordurosos como salmão, sardinha e cavala, gemas de ovos e cogumelos shiitake expostos à luz solar constituem as principais fontes naturais. Entretanto, a viabilidade prática de atingir a dose diária recomendada por meio da alimentação é limitada. Para ilustrar, seria necessário o consumo diário de aproximadamente 200 gramas de salmão, o que se mostra inviável para a maioria das pessoas. Diante dessa realidade, a suplementação em cápsulas emerge como a alternativa mais confiável e consistente. Recomenda-se optar por formulações de vitamina D3 dissolvida em óleo de oliva ou outro veículo lipídico, uma vez que apresentam absorção até 30% superior em comparação às formas em pó. Além disso, a administração deve ocorrer preferencialmente durante uma refeição que contenha gorduras, a fim de otimizar a biodisponibilidade. Caso a primeira refeição do dia seja isenta de lipídios, sugere-se postergar a ingestão para o almoço. É imperativo ressaltar que a segurança deve nortear qualquer estratégia de suplementação. Indivíduos com doenças renais ou em uso de diuréticos tiazídicos devem, obrigatoriamente, informar seu médico antes de iniciar a reposição, uma vez que a vitamina D potencializa a absorção de cálcio. Em pacientes com comprometimento da função renal, tal interação pode elevar os níveis séricos de cálcio a patamares perigosos. O limite seguro estabelecido para a maioria dos adultos é de 4.000 UI diárias, sendo desaconselhável a utilização de megadoses, 10.000 UI ou mais, sem supervisão médica rigorosa. O excesso não controlado de vitamina D pode, paradoxalmente, promover a calcificação de vasos sanguíneos e tecidos moles, um desfecho indesejável. Após aproximadamente 8 semanas de suplementação, recomenda-se a repetição do exame de 25-hidroxivitamina D. Ao atingir níveis ótimos, é provável que o paciente observe melhorias significativas, como redução da sonolência pós-prandial, diminuição da sensação de fadiga após as refeições e uma notável estabilização do humor, uma vez que a vitamina D regula a síntese de serotonina, neurotransmissor associado ao bem-estar. Contudo, o benefício de maior relevância nesse contexto reside na maior estabilidade glicêmica. Com a chave mestra devidamente restaurada, o próximo passo consiste em reforçar o sistema de fechadura celular por meio de um antioxidante potente, a vitamina E. A vitamina E, embora frequentemente subestimada, constitui um verdadeiro tesouro nutricional, desde que selecionada de forma criteriosa. Trata-se de um complexo composto por 8 moléculas distintas, 4 tocoferóis, alfa, beta, gama e delta e 4 tocotrienóis. O equívoco mais comum observado em suplementos de baixo custo reside na oferta exclusiva de alfa-tocoferol sintético, uma abordagem que compromete sua eficácia. A administração isolada de uma única forma pode deslocar as demais,
reduzindo drasticamente o espectro de benefícios proporcionados pela vitamina E em sua forma natural e completa. Estudos recentes, incluindo uma pesquisa publicada em 2022 com indivíduos diabéticos, demonstraram que a suplementação diária de 200 mg de vitamina natural mista, contendo todas as suas formas, é capaz de reduzir a glicemia de jejum em 8 a 12 mg por decilitro. Ainda mais relevante, observou-se uma diminuição de até 25% nos marcadores de estresse oxidativo, como o malondialdeído. A relevância desse achado reside no fato de que cada molécula de glicose em excesso na corrente sanguínea comporta-se como um agente glicante, promovendo danos progressivos às proteínas e aos vasos sanguíneos. Os radicais livres, por sua vez, exacerbam esse processo ao bloquear a sinalização da insulina, dificultando a captação de glicose pelas células. A vitamina E, em sua forma natural e completa, atua como um escudo protetor, neutralizando esses radicais e preservando a integridade da comunicação entre a insulina e seus receptores. A deficiência de vitamina E, embora muitas vezes subclínica, pode manifestar-se por meio de sinais sutis, como pele seca e descamativa que não responde a hidratantes convencionais, retardo na cicatrização de feridas leves, câimbras em panturrilhas após caminhadas curtas e redução da acuidade visual noturna. Outro indicador laboratorial relevante é a presença de eritrócitos deformados, conhecidos como ovalócitos, em hemogramas. Caso algum desses sinais seja identificado, recomenda-se a investigação complementar. No que tange à suplementação, a dose recomendada é de 200 mg diários de vitamina E mista contendo alfa, beta, gama e delta-tocoferóis. Caso o suplemento inclua também tocotrienóis, 100 mg dessa fração são suficientes. Assim como ocorre com a vitamina D, a absorção é significativamente otimizada quando a administração ocorre junto a uma refeição rica em gorduras, podendo alcançar um incremento de até 70%. Entretanto, é fundamental evitar formulações que prometam doses elevadas, como 400 mg ou mais, especialmente se compostas exclusivamente por alfa-tocoferol sintético. Estudos associam tais doses, particularmente em sua forma sintética, a um aumento no risco de acidente vascular hemorrágico, além de potencial antagonismo com a vitamina K, essencial para a coagulação sanguínea. Pacientes em uso de anticoagulantes como varfarina ou agentes antiagregantes plaquetários devem, obrigatoriamente, comunicar seu cardiologista antes de iniciar a suplementação, uma vez que a vitamina E pode prolongar o tempo de sangramento. Adicionalmente, observa-se um leve efeito hipotensor, benéfico em casos de hipertensão, mas que pode provocar tonturas em indivíduos normotensos. Quanto às fontes alimentares, amêndoas, 7 mg por 30 gramas, avelãs, óleo de girassol não refinado, abacate, 4 mg por metade, e vegetais folhosos escuros destacam-se como boas opções. O consumo diário de 30 gramas de oleaginosas não salgadas supre cerca de metade da dose recomendada, porém, para garantir consistência e precisão na dosagem, a suplementação permanece como a estratégia mais eficaz. Na prática clínica, a combinação de vitamina E com vitamina C é frequente, dado que ambas atuam de forma sinérgica, reciclando-se mutuamente e potencializando seus efeitos antioxidantes. No entanto, uma precaução crucial deve ser observada. A vitamina E melhora a captação de glicose pelas células. Em pacientes que utilizam insulina ou hipoglicemiantes orais, isso implica que a mesma dose do medicamento pode resultar em uma redução mais acentuada da glicemia, aumentando o risco de hipoglicemia. Diante de qualquer sinal de queda excessiva da glicose, o médico assistente deve ser prontamente consultado para ajuste posológico, sendo vedada qualquer modificação na terapêutica sem orientação profissional. Com a associação de vitamina D3 e vitamina E natural mista, estabelece-se uma defesa celular de elite, capaz de proteger as membranas e aprimorar a sensibilidade à insulina. Contudo, um componente essencial ainda precisa ser incorporado: o regulador elétrico que viabiliza o aproveitamento da glicose pelo principal consumidor desse nutriente, o tecido muscular. Trata-se do magnésio, o terceiro elemento-chave nesse processo. Antidiabético, sempre sob supervisão rigorosa. A análise comparativa dos exames laboratoriais pré- e pós-intervenção revelará não apenas a eficácia da estratégia nutricional, mas também a necessidade de ajustes farmacológicos individualizados. A sinergia entre os nutrientes abordados, vitamina D3, vitamina E natural mista e magnésio, transcende a mera somatória de efeitos isolados.
Estudos recentes demonstram que a combinação desses elementos potencializa a atividade da proteína quinase ativada por AMPK, um regulador metabólico central que modula tanto a captação de glicose quanto a oxidação de ácidos graxos. Essa via molecular explica, em parte, a redução observada na resistência insulínica e a melhora na flexibilidade metabólica, fenômenos frequentemente relatados por pacientes que aderem ao protocolo. Além disso, a vitamina E, ao neutralizar espécies reativas de oxigênio, preserva a integridade das células beta-pancreáticas, enquanto o magnésio otimiza a sinalização intracelular mediada pelo cálcio, essencial para a secreção adequada de insulina. Contudo, é imperativo ressaltar que a eficácia dessa abordagem depende de fatores individuais como genética, microbiota intestinal e presença de comorbidades. Por exemplo, polimorfismos no gene TRPM6, responsável pela absorção intestinal de magnésio, podem exigir doses suplementares mais elevadas ou formas queladas de maior biodisponibilidade. Da mesma forma, a interação com medicamentos como metformina, que reduz a absorção de vitamina B12 e indiretamente, pode comprometer o metabolismo do magnésio, demanda monitoramento adicional. Nesse contexto, a personalização do tratamento emerge como um pilar fundamental, reforçando a necessidade de acompanhamento multiprofissional. Para além dos parâmetros bioquímicos, a avaliação subjetiva do paciente assume relevância clínica. A redução de sintomas como fadiga pós-prandial, a normalização do padrão de sono e a diminuição da frequência de episódios de hipoglicemia noturna são indicadores qualitativos que complementam os dados laboratoriais. Em um estudo observacional conduzido em 2022 com 187 indivíduos portadores de diabetes tipo 2, a implementação de um protocolo semelhante resultou em uma melhora de 32% nos scores de qualidade de vida relacionados à saúde, mensurados pelo questionário Diabetes Quality of Life Brief Clinical Inventory. Tais resultados reforçam a ideia de que a otimização nutricional não se limita ao controle glicêmico, mas estende-se ao bem-estar global do indivíduo. Quanto à sustentabilidade da intervenção, a incorporação de alimentos-fonte deve ser priorizada sempre que possível. Uma estratégia prática consiste em estruturar refeições que combinem, por exemplo, salmão grelhado, rico em vitamina D e ácidos graxos ômega 3, espinafre refogado em azeite de oliva, fonte de magnésio e vitamina E, e uma porção de amêndoas. Essa abordagem não apenas facilita a adesão ao tratamento, mas também promove hábitos alimentares duradouros. No caso de suplementação, a escolha da forma farmacêutica deve considerar não apenas a biodisponibilidade, mas também a tolerabilidade gastrointestinal e a conveniência posológica. Por exemplo, o magnésio bisglicinato, embora de custo mais elevado, apresenta vantagens significativas em termos de absorção e ausência de efeitos laxativos, sendo particularmente indicado para indivíduos com sensibilidade digestiva. Por fim, é crucial enfatizar que a suplementação não substitui, mas sim complementa, as diretrizes terapêuticas convencionais. A redução gradual da dependência de fármacos hipoglicemiantes deve ser conduzida com cautela, sob monitoramento frequente, para evitar flutuações glicêmicas indesejadas. Em casos de diabetes de longa data ou com complicações microvasculares estabelecidas, a resposta à intervenção pode ser mais lenta, exigindo ajustes personalizados e paciência. A literatura científica sugere que, em média, são necessárias de 8 a 12 semanas para que os efeitos metabólicos da otimização nutricional se manifestem plenamente, reforçando a importância da persistência e do acompanhamento contínuo. A integração desses nutrientes em um plano terapêutico estruturado representa, portanto, uma ferramenta valiosa no manejo do diabetes, com potencial para melhorar não apenas os desfechos clínicos, mas também a autonomia e a qualidade de vida dos pacientes. Contudo, seu sucesso depende da adesão rigorosa ao protocolo, da comunicação transparente com a equipe de saúde e da disposição para ajustes baseados em evidências. Nesse contexto, a educação do paciente emerge como um elemento-chave, capacitando-o a tomar decisões informadas e a participar ativamente de seu próprio cuidado. D3, vitamina E e magnésio podem atuar como coadjuvantes no controle glicêmico. É fundamental enfatizar que seu uso deve ser pautado por critérios científicos e individualizados. A suplementação, embora promissora, não substitui os pilares fundamentais do tratamento do diabetes, como a terapia farmacológica prescrita, a alimentação equilibrada e a prática regular de atividade física.
Nesse sentido, a redução gradual da dependência de agentes hipoglicemiantes não deve ser interpretada como um objetivo isolado, mas sim como uma consequência natural de um manejo integrado, no qual o paciente alcança a estabilidade metabólica sem comprometer sua segurança. A manutenção de parâmetros clínicos ideais como a hemoglobina glicada, HbA1c abaixo de 7%, deve ser perseguida sem expor o indivíduo a riscos desnecessários, especialmente o de hipoglicemia. Para tanto, recomenda-se a adoção de estratégias complementares que otimizem a homeostase corporal. A hidratação adequada, por exemplo, desempenha um papel crucial, uma vez que os rins demandam maior aporte hídrico para eliminar o excesso de glicose e eletrólitos. O consumo mínimo de 2 litros de água diários contribui não apenas para a função renal, mas também para a regulação da pressão arterial e a prevenção de complicações microvasculares. A incorporação de exercícios de resistência leve, como o uso de faixas elásticas por 10 minutos após as refeições, representa uma abordagem eficaz para potencializar a captação de glicose pelos músculos, sem esgotar as reservas de glicogênio hepático. No que tange às dúvidas frequentes sobre a suplementação, a compatibilidade entre os nutrientes é um aspecto relevante. A administração conjunta de vitamina D3 e magnésio, por exemplo, é não apenas segura, mas também sinérgica, uma vez que o magnésio é essencial para a ativação da vitamina D. A vitamina E, por sua vez, potencializa a estabilidade das membranas celulares, otimizando a ação antioxidante. Para maximizar a absorção e minimizar desconfortos gastrointestinais, recomenda-se a distribuição dos suplementos ao longo do dia. A vitamina D3 deve ser ingerida durante o almoço, aproveitando a presença de gorduras na refeição. O magnésio pode ser dividido entre o café da manhã e o jantar, e a vitamina E é administrada no jantar. A interação com medicamentos como a metformina merece atenção especial. Embora eficaz no controle glicêmico, esse fármaco está associado à redução da absorção de vitamina B12 e, em menor escala, de vitamina D3. Pacientes em uso prolongado de metformina devem monitorar anualmente seus níveis de B12, com suplementação de 500 a 1000 microgramas diários de cianocobalamina ou, preferencialmente, metilcobalamina, forma mais biodisponível e ativa. O magnésio, além de compensar a deficiência induzida pela metformina, pode aliviar efeitos colaterais como a constipação, conferindo um benefício adicional. No contexto do diabetes tipo 1, a suplementação também demonstra potencial terapêutico, embora com nuances específicas. A vitamina D3, por exemplo, tem sido associada à preservação da função das células beta-pancreáticas remanescentes e à redução da inflamação sistêmica, fatores que podem retardar a progressão da doença. A vitamina E, por sua vez, protege os vasos sanguíneos contra danos oxidativos, uma complicação comum nesse perfil de pacientes. O magnésio, ao reduzir a resistência periférica à insulina, contribui para a estabilização das oscilações glicêmicas. É imperativo ressaltar, no entanto, que tais suplementos não substituem a insulinoterapia, mas podem auxiliar na redução da dose necessária e na prevenção de complicações, sempre sob supervisão endocrinológica. A preocupação com o risco de hipoglicemia induzida por suplementos é pertinente, porém, deve ser contextualizada. Os nutrientes em questão não provocam hipoglicemia de jejum por ação direta no pâncreas ou por excesso de insulina exógena. Seu mecanismo de ação baseia-se na melhoria da sensibilidade à insulina, tornando o organismo mais eficiente na utilização da glicose. Consequentemente, a mesma dose de insulina ou de medicamentos orais pode resultar em maior redução glicêmica. Nesse cenário, o monitoramento frequente dos níveis de glicose é essencial, e qualquer sinal de queda excessiva deve ser comunicado ao médico para ajuste da terapia farmacológica. Tal resposta, longe de ser um efeito adverso, indica a eficácia da intervenção. A inclusão de vitamina C, embora menos estudada no contexto do diabetes em comparação com a vitamina D3, a vitamina E e o magnésio, pode ser considerada em doses de 500 mg diárias, especialmente em casos de deficiência comprovada ou em pacientes com cicatrização lenta. Seu papel como antioxidante complementar pode ser benéfico, embora as evidências de impacto direto no controle glicêmico sejam mais modestas. Os primeiros sinais de melhora, como a redução da fadiga e das câimbras, costumam ser percebidos entre 10 e 14 dias após o início da suplementação. Em 4 a 6 semanas, é comum observar uma estabilização da glicemia de jejum, enquanto os efeitos mais significativos sobre a HbA1c tendem a se manifestar após 3 meses. A ausência de resultados nesse período não deve desencorajar o paciente,
mas sim motivar uma revisão da adesão ao protocolo, da dosagem dos suplementos e da identificação de possíveis fatores interferentes, como apneia do sono, estresse crônico, uso de corticosteroides ou infecções subclínicas. Quanto à administração dos suplementos, a abertura das cápsulas de vitamina D3 geralmente formuladas em base oleosa, é viável, podendo ser misturadas a alimentos como iogurte ou smoothies. O magnésio, quando adquirido em pó, pode apresentar sabor metálico, sendo recomendado dissolvê-lo em água com adição de limão e estévia para melhor palatabilidade. No caso do cloreto de magnésio, sua dissolução em 1 litro de água, na proporção de 2 gramas, permite a ingestão fracionada ao longo do dia, minimizando o sabor salgado característico. A idade não constitui uma limitação para a suplementação, mesmo em pacientes acima de 80 anos. No entanto, recomenda-se iniciar com doses reduzidas à metade da recomendada, aumentando-as progressivamente conforme a tolerância individual. Em casos de insuficiência renal grave, a dosagem de magnésio deve ser ajustada para um máximo de 100 mg diários, com monitoramento rigoroso dos níveis de potássio, dada a maior fragilidade do equilíbrio eletrolítico nesses pacientes. A aquisição dos suplementos não requer prescrição médica, uma vez que são classificados como produtos alimentares. Contudo, a escolha de marcas confiáveis com certificações como GMP Boas Práticas de Fabricação, ou USP, Farmacopeia dos Estados Unidos, é fundamental para garantir a pureza e a qualidade dos compostos. Produtos que combinam múltiplos nutrientes em uma única cápsula devem ser evitados, pois dificultam o ajuste preciso das doses e aumentam o risco de interações indesejadas. Para pacientes que praticam jejum intermitente, a suplementação pode ser mantida sem prejuízo ao protocolo, desde que os produtos contenham menos de 5 quilocalorias por dose. A vitamina D3 e a vitamina E devem ser ingeridas na primeira refeição do dia, aproveitando a presença de gorduras para otimizar a absorção. O magnésio, por sua vez, pode ser administrado em jejum, embora alguns indivíduos relatem desconforto gastrointestinal, como diarreia leve, quando consumido sem alimentos. A observação das reações corporais é essencial para ajustar o momento da ingestão. Diante do exposto, a implementação de um plano de suplementação bem estruturado, aliado a um acompanhamento clínico rigoroso, representa uma estratégia promissora para o manejo do diabetes. A combinação de evidências científicas, individualização do tratamento e monitoramento contínuo permite não apenas otimizar os desfechos metabólicos, mas também empoderar o paciente em seu processo de autocuidado. A tomada de decisão informada e proativa, nesse contexto, é o alicerce para uma abordagem terapêutica bem-sucedida e sustentável. A suplementação com vitamina D3, tocoferóis naturais, vitamina E e magnésio emerge como uma abordagem complementar relevante no controle glicêmico, na promoção de maior disposição energética e na preservação da saúde a longo prazo. Nesse sentido, a adoção de medidas baseadas em evidências torna-se imperativa para indivíduos que buscam aprimorar seu manejo metabólico. A disseminação de conhecimentos científicos atualizados, por meio de canais confiáveis, constitui um recurso valioso para a educação em saúde, possibilitando que pacientes e cuidadores tomem decisões embasadas em dados robustos. A troca de informações em comunidades de apoio, sejam elas presenciais ou virtuais, fortalece redes de suporte e contribui para a prevenção de complicações evitáveis, além de fomentar uma cultura de cuidado proativo. A informação qualificada, quando compartilhada de maneira responsável, assume um papel transformador, capaz de impactar positivamente a trajetória clínica e a qualidade de vida de indivíduos afetados pela condição. Portanto, o compromisso com a atualização contínua e a vigilância metabólica regular devem ser encarados como pilares fundamentais na jornada de autocuidado.